O retorno de Donald Trump à Casa Branca em 2025 transformou rapidamente a política global. Por meses, ele prometeu acabar com a guerra na Ucrânia em apenas 24 horas. Agora, o mundo observa para ver como ele cumprirá essa promessa. Muitos esperavam uma grande mudança de abordagem, mas o que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Em vez de recuar ou ceder às exigências de Putin, Trump virou o jogo. Sua gestão está sendo rigorosa. Se a Rússia não concordar em terminar a guerra em termos aceitáveis para ambos os lados, Moscou enfrentará consequências econômicas muito piores do que já viu antes. O que mudou então? Trump tem de fato um plano para acabar com esta guerra? Vamos analisar tudo, começando com a posição de Trump sobre o conflito. O atual presidente dos Estados Unidos da América afirmou anteriormente que a guerra na Ucrânia nunca deveria ter começado e que tinha um plano para encerrá-la em 24 horas após assumir o cargo. Embora a reivindicação de Trump de encerrar a guerra na Ucrânia em 24 horas seja uma afirmação hiperbólica, há alguma verdade no fato de que ele realmente quer que o conflito termine o mais rápido possível. Mas os motivos podem não ser o que se pensa. Nas declarações durante a eleição, Trump não apresentou reivindicações específicas ou planos sobre como terminar a guerra. Quase todas as entrevistas concluíram indiretamente que a guerra é ruim, mas faltava um plano concreto ou diretriz vigente para o público se apoiar. Algumas das declarações de Trump ao longo dos anos poderiam ser interpretadas literalmente, considerando a grande quantidade de afirmações que ele fez. Sugeriu que Trump está disposto a fazer acordos com a Rússia e possivelmente com a Ucrânia para encerrar a guerra de forma satisfatória. Satisfatório para quem, no entanto, é outra questão. Em uma declaração em 10 de setembro de 2024, Trump evitou abertamente responder se queria que a Ucrânia vencesse a guerra. É necessário que a situação chegue ao fim para todos os envolvidos. De acordo com o político, essa evasiva foi uma das declarações mais claras do presidente eleito até então. Isso mostrou que suas prioridades podem estar em pacificar a Rússia. Isso é coerente com o histórico geralmente complexo de Trump com Putin. Em 2018, os serviços de inteligência russos foram acusados de interferir na eleição de 2016, que deu a Trump o cargo pela primeira vez. Trump negou o envolvimento, que poderia ser visto como uma tentativa de apaziguar e se aproximar da Rússia, considerada uma das maiores potências mundiais na época, com amplas redes econômicas e geopolíticas. Apesar disso, a administração Trump costumava tomar decisões que pareciam contradizer diretamente a retórica usada pelo presidente na época. Em 2017, os Estados Unidos da América aprovaram a venda de armas e equipamentos antitanque para a Ucrânia, mesmo que ela e a Rússia estivessem em conflito parcial, o que seria considerado ofensivo para Putin. Similarmente, os Estados Unidos da América sancionaram a Rússia devido ao seu apoio a regimes desestabilizadores no Oriente Médio, anexação da Crimeia e escalada do conflito na Ucrânia. Embora as primeiras rodadas de sanções tenham começado já em 2014, a administração Trump estendeu sua duração durante todo o seu mandato, assim como a subsequente administração de Biden. Ainda mais confuso, apesar de afirmar que conhecia bem Putin e estava disposto a fazer acordos, concessões e acordos honestos com ele, Trump também aconselhou Putin a não tentar desestabilizar a Ucrânia e o Oriente Médio já em 2017. A abordagem quente e fria de Trump parece ter transcendido para o seu segundo mandato, com visões apenas marginalmente alteradas desde então. Trump aparentemente acredita que os Estados Unidos da América precisam que a Rússia esteja em paz, mas sem um plano concreto ou visão do que essa paz significa. A opinião e relação de longa data de Trump com a Rússia se complicam ainda mais quando incluímos a OTAN na mistura. Apesar de a OTAN ser a aliança militar mais poderosa do mundo, é evidente que os Estados Unidos da América carregam um peso significativo em termos de recursos humanos, acesso à tecnologia e capacidade ofensiva e defensiva. Os Estados Unidos da América possuem o maior arsenal, forças aéreas, navais, com porta-aviões e capacidades de longo alcance. O último foi demonstrado em novembro de 2024, quando o exército dos Estados Unidos da América lançou ataques devastadores no Irã e em milícias proxy apoiadas pelo Irã no Oriente Médio. Os principais ataques foram feitos por bombardeiros e caças, normalmente de geração anterior em vez da mais atual. Os ataques mostraram que, com mais de 750 bases militares em mais de 80 países, os Estados Unidos da América ainda têm a capacidade logística de transportar suas tropas para qualquer lugar do mundo.
Essas bases militares são mais prevalentes no Japão, Alemanha e Coreia do Sul, nessa ordem, para fornecer melhorias na defesa nacional contra a China, para o Japão e a Coreia do Sul, ou Rússia, para a Alemanha. Mas, se você observar a OTAN durante o primeiro mandato de Trump, ficou evidente que outros países dependiam excessivamente dos Estados Unidos da América. A aliança recomenda que cada país membro contribua com, no mínimo, 2% do seu produto interno bruto para os orçamentos militares e de defesa nacional. Só 3 membros seguiram essa recomendação antes de 2014. Para referência, os Estados Unidos da América permaneceram como um dos contribuintes proporcionalmente mais altos, canalizando consistentemente entre 3,5% e 3,8% do seu produto interno bruto para o seu exército anualmente. Só Polônia e Estônia contribuíram mais proporcionalmente para os programas de defesa da OTAN em 2024. Entre as potências econômicas, somente o Reino Unido contribui de forma consistente com cerca de 2% de seu produto interno bruto para a defesa. Alemanha, França e Itália contribuíram todos com menos de 1,5% anualmente antes da guerra na Ucrânia. O desequilíbrio nos gastos com defesa entre os membros da OTAN levou Trump a pressionar por maiores contribuições dos aliados. Relatórios especularam que Trump poderia considerar reduzir o papel dos Estados Unidos da América na OTAN se outros países não atingissem metas de gastos com defesa. Contudo, sair totalmente da OTAN não teria precedentes e não possui um quadro legal claro dentro da aliança. Simultaneamente, a Rússia vê a OTAN como uma das principais causas de conflito, pois sua gradual expansão fez com que quase todos os países do leste europeu estivessem na OTAN, ou aliados à Rússia. Isso criou algo semelhante à cortina de ferro da Guerra Fria, com países se voltando para a Rússia ou para o Ocidente em busca de apoio econômico e influência geopolítica. Com poucas exceções, a aliança da OTAN abrange a maior parte da Europa continental. E os membros mais recentes, Suécia e Finlândia, têm um histórico longo de conflitos e tensões com a Rússia. A possível saída dos Estados Unidos da América da Aliança teria sido uma grande vitória geopolítica para a Rússia. Sem um de seus maiores membros, o único com um arsenal nuclear comparável ao da Rússia, a OTAN teria muito menos influência ao tentar orientar as políticas russas e do leste europeu. E, mais importante, os Estados Unidos da América é o maior contribuinte individual das doações da OTAN à Ucrânia durante a guerra. A indústria militar americana forneceu à Ucrânia tanques, munições, defesas antiaéreas e mísseis de longo alcance, os quais foram usados com grande eficácia para prolongar a guerra e arruinar a reputação e o exército da Rússia. Mas há uma possibilidade de que, independentemente de os Estados Unidos da América estejam na OTAN ou não, sua presença pode não ter nenhum efeito sobre o quanto de ajuda a Ucrânia recebe. Logo após assumir, o governo Trump pausou algumas ajudas não militares à Ucrânia por 90 dias, com possível extensão. Contudo, o presidente Zelensky afirmou que a ajuda militar, essencial para a defesa da Ucrânia, prosseguiu ininterruptamente. Isso sugere que Trump está priorizando uma resolução para a guerra sobre a história pessoal com Putin, buscando uma posição que parece neutra enquanto mantém os Estados Unidos da América interesses estratégicos. Para Putin, qualquer coisa aquém de apoio total à causa russa equivale aos Estados Unidos da América dizerem que seu exército está prestes a entrar na guerra. Putin pode ter tido outra perspectiva quando Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro. O conflito na Ucrânia escalou principalmente porque o país começou a se aproximar da UE e da OTAN para a entrada. Apesar da perspectiva de adesão à OTAN ter sido discutida antes, a Ucrânia pediu adesão à UE logo após o início da invasão. A Ucrânia, ao se vincular à OTAN e à Europa Ocidental, tem se distanciado da Rússia em aspectos culturais, demográficos e tecnológicos, o que se tornou um grande problema para os russos. A Ucrânia possui vastos recursos naturais, sendo um grande exportador de grãos e detentor de significativos depósitos de metais, carvão, grafite e gás natural.
Metais como ferro, manganês, cobre, urânio e titânio estão entre os maiores depósitos europeus, sendo essenciais para indústrias como manufatura e geração de energia. Mas a Ucrânia atualmente não tem a capacidade de explorar totalmente essas reservas. Se a Ucrânia entrar na UE e na OTAN, seus recursos provavelmente serão direcionados para a Europa Ocidental. Por outro lado, a Ucrânia pode conseguir um preço muito mais alto vendendo-os para um país industrializado como a China. Isso permite que a Ucrânia impulsione sua indústria e melhore a qualidade de vida da população. Por outro lado, a invasão da Rússia à Ucrânia mostra que Putin, e talvez a China, têm interesse direto em conter esses recursos para si. Isso leva a uma situação em que Putin não quer desistir da guerra a menos que os Estados Unidos da América, ou melhor, Trump, reverta muitas das mudanças de política desde o início do conflito. Isso inclui a Ucrânia não mais usando armas de longo alcance na Rússia, reduzir envios de armas dos Estados Unidos da América, OTAN, reconhecer territórios ocupados pela Rússia como seus, suspender sanções econômicas recentes, proibir a Ucrânia na OTAN e controlar sua adesão à UE. O curso invertido colocaria a Ucrânia novamente sob influência da Rússia, tornando-a similar à Bielorrússia. Outro fator complicador é que a Rússia e os Estados Unidos da América estão tecnicamente envolvidos em um conflito por procuração no Oriente Médio. A Rússia é uma das principais exportadoras de armas para Síria e Irã, que financia milícias anti-Israel nos países vizinhos. Em resposta, o Irã tem fornecido à Rússia drones kamikaze de longo alcance, como o Shahed 136 que tem atingido a Ucrânia por anos. Por outro lado, os Estados Unidos da América doaram mais ajuda econômica e militar para Israel do que para qualquer outro país. Isso fez do país um dos poucos capazes de criar uma parede antiaérea que o protege de interferências de longo alcance. Com Israel e Irã em conflito, Putin pode esperar que resolver a guerra na Ucrânia, a seu favor, colocaria o país em sua esfera de influência, reduziria a pressão da OTAN e ajudaria o Irã contra Israel. Por outro lado, os Estados Unidos da América não sabem o quanto a Rússia aposta em uma guerra prolongada para obter uma vitória. E o acordo intermediado pelos Estados Unidos da América talvez seja uma das poucas chances restantes de sair do conflito sem perder mais 100 mil soldados e arruinar sua economia. Nesse sentido, Trump também poderia se beneficiar sendo diplomático com a Rússia e a Ucrânia. Isso permitiria aos Estados Unidos da América controlar onde e como a Rússia vende seu petróleo e gás natural. Hoje, os Estados Unidos da América compram petróleo da Índia, que por sua vez adquire da Rússia. Em 2023, os Estados Unidos da América compraram cerca de US$ americano 5,14 bilhões em combustível. Isso ocorreu devido à proibição de compras diretas de petróleo russo nos Estados Unidos da América pela administração Biden. Um novo acordo poderia eliminar o intermediário e criar uma oferta lucrativa o suficiente para a Rússia reduzir suas exportações para a China. Isso daria aos Estados Unidos da América domínio sobre o comércio de petróleo, pois a China ainda não tem alternativas suficientes para o transporte marítimo. Isso importa porque Trump fez outras afirmações ousadas, como usar o exército para policiar cartéis no México, conduzir deportações em massa de imigrantes ilegais e propor revisão dos sistemas de defesa nuclear e aérea do país. Esses programas são extremamente caros, e qualquer ganho de Trump em seu acordo com a Rússia poderia ser usado para financiá-los. Outro programa que Trump tentou fortalecer é a manufatura doméstica. A afirmação mais recente e audaciosa é impor 60% em produtos do México ou da China. Isso pode beneficiar indústrias domésticas, mas será insustentável a curto prazo, pois o preço de certos bens de consumo e manufaturados pode disparar. A estratégia de Trump também pode envolver o uso da dominância militar dos Estados Unidos da América para negociar melhores acordos de defesa com os aliados da OTAN, possivelmente exigindo maiores contribuições financeiras ou compras militares. Para os Estados Unidos da América permanecerem na aliança, Trump pode exigir que os membros aumentem seus gastos em defesa ou paguem diretamente aos Estados Unidos da América por acesso a equipamentos e sistemas essenciais, como o compartilhamento do guarda-chuva nuclear americano.
O mesmo conceito poderia se aplicar a países no Indo-Pacífico, como Coreia do Sul, Japão e Taiwan. Esses países possuem conflitos ou disputas atuais com a Coreia do Norte, Rússia e China nessa ordem. Com os três países possuindo ou podendo portar armas nucleares, os Estados Unidos da América, estender sua cobertura de defesa nuclear para a Coreia do Sul, Japão e Taiwan poderia ser um empreendimento econômico lucrativo. Simultaneamente, o puro efeito que os Estados Unidos da América, a proteção implicaria em minimizar o envolvimento real do exército, já que a China provavelmente não provocará um conflito com os Estados Unidos da América por algumas décadas, segundo a maioria das estimativas. A Coreia do Norte é uma exceção, já que a Rússia começou a negociar intensamente com ela, trocando alimentos e tecnologia por munição, especialmente projéteis de artilharia. A Rússia controla os avanços armamentísticos da Coreia do Norte. Se a Rússia não divulgar suas tecnologias e sistemas de mísseis mais eficazes, a Coreia do Norte permanecerá um pequeno incômodo para a Coreia do Sul, que continuará solicitando aos Estados Unidos da América assistência e vendas de equipamentos militares ocasionalmente. Por fim, a cooperação entre Estados Unidos da América e Israel significa que Trump poderia tentar influenciar a quantidade de equipamentos militares que o Irã recebe da Rússia. Apesar de Israel ter uma vantagem industrial e tecnológica decisiva, o Irã fortaleceu suas defesas. Se a Rússia mantiver a postura atual, o conflito poderá se prolongar além do esperado, causando mais crises humanitárias. Considerando esses fatores, é evidente o motivo de Trump tentar minimizar sua postura amigável em relação a Putin. Ambos os líderes têm muito a ganhar sendo diplomáticos e implacáveis ao tentar esculpir o melhor acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. Porém, Trump tem uma vantagem decisiva. A economia americana não está à beira do colapso e a demografia do país não despencou, devido a um êxodo de profissionais capazes e altas taxas de mortalidade de soldados jovens e inexperientes como na Rússia. O efeito real na Ucrânia pode ser apenas um pensamento posterior no contexto de detalhes maiores, o que é preocupante. Se Zelensky não aceitar os termos e Trump cumprir as promessas de cessar doações militares e forçar a OTAN a retirar o apoio ao conflito, é imprevisível o que ocorreria nas frentes de Donbass e Kursk. E quanto aos recentes comentários entre Trump e Putin? Putin não gosta de perder. O que não é surpreendente, já que ele foi presidente por mais de 20 anos em um país que originalmente apoiava apenas 2 mandatos de 4 anos. Isso implica que os esforços de Trump para diminuir os avanços russos na Ucrânia ou exigir demais num acordo de paz podem piorar a situação. Paradoxalmente, o gabinete de Trump pode ser mais difícil de persuadir, já que a retórica predominante é que a Rússia tem sido o agressor definitivo e a Ucrânia tem plenos direitos de se defender. A administração Biden permitiu que a Ucrânia usasse mísseis de longo alcance ofensivamente no território russo, causando uma escalada e discussões sobre o uso de armas nucleares ou mísseis balísticos pela Rússia. Além disso, a Rússia é um canhão solto, com Putin ameaçando usar armas nucleares durante a guerra, fazendo a OTAN hesitar em fornecer equipamentos e sistemas militares cruciais. Essas linhas vermelhas foram cruzadas de várias formas, sem uma resposta significativa da Rússia. Mas isso pode não durar. Se a Rússia decidir usar armas nucleares, não há como prever que tipo de reação em cadeia isso poderia causar. A Ucrânia está geograficamente próxima à Rússia, então ataques em larga escala prejudicariam a Rússia e os países vizinhos da Ucrânia também. Em um cenário mais realista, os mísseis nucleares seriam interceptados pelos sistemas antiaéreos. No entanto, se os Estados Unidos da América pararem de financiar o envio do sistema, a Ucrânia pode ficar indefesa. Putin também sabe que Trump não tem um histórico exemplar ao fazer promessas e afirmações ousadas em suas campanhas presidenciais. Ele pode usar isso a seu favor para alinhar prioridades. Até então, a Rússia teria que aceitar a desvantagem, até que a administração Trump defina sua posição sobre doações militares e influencie a abordagem da OTAN ao conflito. Mas o que você acha? Trump conseguirá tudo o que quer de Putin? E quanto ele terá que ceder? E qual é o papel da Ucrânia em acabar com a guerra? Obrigado por assistir e deixe seus comentários abaixo.